Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Mais um dia acontecendo. Hoje a gente tá no dia 88. 88. Foi um dia bastante teórico hoje. Um dia bastante teórico. Eu tô vendo termodinâmica, né? Tô entrando agora em termodinâmica. Antes eu estava no prefácio, digamos assim. Agora eu tô entrando em termodinâmica de fato. E tá sendo bastante interessante. Tá abrindo muita minha visão sobre como funcionam as coisas. Eu tô gostando bastante do assunto, apesar de que eu já tô vendo que vai ser um conteúdo algébrico ao quadrado, tá? Não reclamando, claro. Questões algébricas, elas têm seu espaço no meu coração, mas é um espaço bem pequenininho, porque eu acho um saco. Mas enfim. Falando em álgebra, a gente vai ter o curso do Renato Passos de álgebra agora, começando exatamente amanhã. Tá bom? Terminamos hoje conjuntos numéricos e amanhã a gente vai entrar em álgebra. Sobre as métricas, né? Eu abri sem querer o negócio, não era para ter aberto aquilo. Sobre as métricas. Hoje, caraca, eu errei um monte de histologia, que loucura. Hoje, cá estamos nós, com 88 questões feitas. 10 horas líquidas aí de estudo, não consegui estudar mais, tive alguns pormenores durante meu dia e eu basicamente pirei na maionese. Eu comecei a viajar. Eu não estava conseguindo me concentrar porque eu estava pensando em como que eu ia proceder com os meus dias. Eu vou dar uma baixada nisso aqui, inclusive. Eu vou botar para 80 questões por dia e foco um pouco maior. Eu acho que eu vou colocar umas 9 horas de foco e flashcards eu vou manter. E aulas talvez eu bote umas 8, enfim. Porque agora eu tô vendo muita aula. Tô vendo muita aula, eu quero terminar logo a parte teórica dos assuntos. Tive uma taxa de acerto aí de 79, se não me engano. Não, eu vou abrir. Eu vejo aqui, mostro, mais fácil. 79,5. E é isso. Tu quero terminar logo essa teoria para eu poder entrar um pouco mais na prática de naturezas e matemática. Matemática ainda vai. A gente vai estar indo com calma, né? Então a prática de matemática vai ser basicamente lista. E inclusive eu tenho que voltar a fazer mais listas de matemática. Eu tava esperando sair as novas listas dos conteúdos que a gente tava vendo. E eles acabaram já saindo e eu tô há um tempo sem fazer. Tô animado pra fazer simulado, cara. Eu tô muito animado pra fazer simulado. Vai ter esse simulado no final de semana. Eu tô. Nossa senhora, eu tô louco por isso. Louco. Quanto ao que eu tava falando ali, né, do meu descumprimento com as 12 horas que eu falei que eu ia fazer hoje, eu não consegui porque eu tava planejando os meus estudos. E eu tô pensando em algumas coisas novas aí pra minha preparação que vão ficar sublimes aqui nesse vídeo. Eu não vou espalhar elas porque eu não sei como é que vai acontecer nos próximos dias. Mas por enquanto tudo vai se manter igual. Eu vou ver como é que vai ser semana que vem. É, Quanto a humanas, eu andei pensando bastante quanto ao conteúdo de humanas e eu tenho enfrentado a realidade de que eu não vou poder assistir humanas como eu queria assistir. Por quê? Primeiro, é muito conteúdo, só história, são muitas horas de conteúdo. E por mais que eu tente ser rápido, é um conteúdo que eu tenho muita dificuldade, porque envolve geografia, envolve sociologia, envolve a própria arte da linguagem, né, da comunicação, porque eu preciso entender o que o professor está falando. E para eu entender o que o professor está falando, eu preciso aprender um campo semântico inteiro de um conteúdo que eu não tenho domínio. Então eu tenho que parar a aula diversas vezes, uma aula para ver mapa, para ver caminhos, para ver, enfim, diversas dinâmicas durante o meu processo de aprendizado de história. E isso exige muito da minha cabeça. E sinceramente, eu não tô com todo esse tempo agora. Então, assim, história, eu vou ter que ver coisas pontuais focadas em Enem. É. E outra coisa que eu tava pensando é que eu perdi muito tempo, na real, com os conteúdos de história antiga. Muito tempo mesmo. Porque apesar de eu ter um contexto histórico um pouco melhor, mesmo assim eles não são tão práticos. O que era óbvio.
né? Mas eu acho que eu fui meio tapado nesse sentido. E tá tudo bem. Agora a gente compensa e estuda mais, né? Então eu vou primeiro focar realmente em terminar naturezas. E eu consigo fazer isso pelo menos aí até o final de agosto. Acho que, aliás, naturezas eu digo física e química, né? Biologia ainda tem uma boa quantidade de matérias. Ainda tem botânica para eu ver, ainda tem taxonomia e cladogramas para eu ver. Tem genética com um pouco mais de profundidade, porque eu ainda não. Eu estudei genética, eu vi genética, e eu sei genética muito por causa da biologia molecular que eu aprendi com uma profundidade bem grande até. É um conteúdo que eu praticamente não preciso revisar. Claro que ainda tem muita coisa, mas que pro Enem não é tão útil. Então, tipo, a parte mais geral eu sei com bastante profundidade. É... Então, genética eu meio que sei por osmose. Alguma coisa eu consigo tirar, apesar de eu ter visto só a aula de 2 horas do Assage. E eu sei que ele vai acabar gravando alguma coisa e ainda vão ter as revisões do Mário e tudo mais, tá? E os conteúdos mais avançados é basicamente zoologia, né? Enfim, não é tanta coisa de biologia assim. Não é tanta coisa que é tão importante para Enem. O que eu mais estou focando agora é química e física. Química e física eu preciso terminar muito, 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 muito. Eu quero muito terminar equilíbrio químico e cinética química, porque eu sei que já vão ser dois acertos garantidos. E saindo disso eu vou dominar orgânica com perfeição. Perfeição. Orgânica vai ser um conteúdo que eu vou ter perfeição. Não é tipo, eu vou ser bom, não, eu vou ser perfeito, eu não vou errar nada, eu vou ser perfeito. Porque orgânica é um conteúdo que eu tenho medo na prova do Enem. Eu já fui surpreendido diversas vezes por química orgânica, e olha que eu achava que eu sabia química orgânica antes de eu entrar na plataforma SAD, né? E mesmo assim, se eu pegar umas 10 questões de química orgânica de médias para difíceis, eu vou me deparar com questões que eu não faço ideia, não sei nada. Enfim, então eu preciso muito, muito, muito terminar física e química. Física eu já tô terminando. A parte mais geral da física, que é. Porra, eu já terminei física, na real. Nossa, me caiu na minha cabeça agora o fato de que eu praticamente terminei física. Caralho, galera. Que doideira. Tá, ainda falta elétrica pra eu assistir. Ótica geométrica. Falta eu terminar termodinâmica. Ok. Mecânica foi tudo. Não há mais nada a ser visto. Eu falei errado de propósito, né? Ondulatória 2, que é tubos sonoros, basicamente, que eu preciso ver com um pouco mais de profundidade. Cê é louco. É isso aí. Fechou. Acabou. Caraca, doido. Ah, e tem física moderna, mas essa merda nem cai no Enem. Se cair, ninguém vai acertar também. Então tá bom. Então eu preciso ver química. Porque química ainda tem vários conteúdos. Química ainda tem. Estequiometria eu tenho que dominar mesmo. Porque eu sei de estequiometria. E eu sei fazer uma grande quantidade de questões. Mas eu me embolo na álgebra. Sempre a álgebra. Sempre a álgebra. E às vezes no raciocínio. Às vezes eu perco alguma coisa no raciocínio. Faltam. De físico-química, falta equilíbrio químico, cinética química e eletroquímica. Depois, reações químicas eu terminei. Ah tá, eu terminei mesmo. É só os flashcards. É que eles botaram esses negócios aqui, eu não tô gostando muito não. Mas tudo bem. Termoquímica eu ainda tenho que dominar mesmo também. Mas é a mesma ideia de estequiometria. E depois, química orgânica. Claro, química orgânica é fundamental. Química orgânica 2, excepcionalmente, né? E eu acho que eu vou ver isso direto no AVT. Nem vou perder muito tempo vendo química do Assad. Papo reto. Enfim. Então é isso. Uma ótima noite pra vocês, um bom descanso. Eu queria dar uma lida num livro, mas eu não tenho olho mesmo, eu tô muito cansado. Nossa, cara, é exaustivo ficar olhando pra tela o dia inteiro. Eu não vejo a hora de poder pegar livro na mão. Não vejo a hora. Talvez eu fique tão cansado quanto, mas pelo menos não é uma tela. Enfim, povo. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. O ano tá acabando. Estamos chegando perto da. Ó, uma poeira passando na frente da tela, que loucura. Ah, não, um bichinho. Caraca, um bichinho.
Estamos chegando perto da prova, tem que estudar redação. Tem que estudar redação. Aliás, tenho não, eu vou. Eu vou e eu posso. E eu irei, em algum momento. Essa semana eu ainda quero escrever uma redação, para eu poder ir pro simulado pelo menos com a mente um pouco mais fresca. E manter agora o ritmo, porque eu passei aí um hiato sem escrever nada de redação. Só estudando o repertório, que era história, né? Enfim, acho que é isso. Ficou longo, mas foi um bom desabafo. Boa noite, gente.